ciência. Viagem no tempo. Imagine a emoção da aventura definitiva. Uma jornada ao futuro. Ou passeio no passado. Pense nisso. Você poderia voltar bilhões de anos e ver o sistema solar se formando. Você poderia ver a vida começando na Terra. Poderia ver as pirâmides sendo construídas. Você poderia visitar a crucificação. Isso era considerado pura fantasia. Mas os incríveis avanços na ciência estão nos levando mais perto do que nunca do rompimento das barreiras do tempo. Saltar de um século a outro, de qualquer lugar, para qualquer tempo. É algo que a maioria dos cientistas argumentava que nunca poderia ser feito, enquanto outros se agarravam ao sonho e continuaram buscando maneiras de algum modo, algum dia, romper a barreira do tempo. É uma mão dupla entre a ficção científica e a realidade científica. Quase tudo que você possa imaginar em ficção científica está começando a se tornar realidade hoje. Um cientista alega que já fez a música viajar no tempo, dando uma nova esperança de que um dia nós também façamos essa viagem. A cada hora de cada dia, nós empurramos os limites do tempo e do espaço. Correndo contra o relógio para quebrar um recorde atrás do outro. Testando a nós mesmos contra os segundos, os milissegundos, os femtosegundos. A experiência nos diz que o tempo e o espaço estão ligados à velocidade. Por exemplo, em vez de dirigir, voar de Los Angeles a Nova York corta o tempo de viagem de dias para horas. O aumento na velocidade permite que mais espaço seja percorrido em menos tempo. Esses viajantes aéreos podem não saber, mas eles estão prestes a fazer uma viagem no futuro. Quanto mais rápido eles voam, mais lentamente o relógio deles anda, em comparação aos relógios em solo. Mesmo nessas velocidades, a diferença resulta em nada mais que a menor fração de um segundo. Quando pousam, eles saltaram imperceptivelmente à frente no tempo. Esse fenômeno foi previsto por Albert Einstein há mais de 80 anos. Os seus cálculos mostraram que o tempo passa mais lentamente para alguém que viaja em alta velocidade do que para alguém que fique parado. É essa diferença relativa no fluxo do tempo que faz com que todos os passageiros do voo saltem uma pequena fração em direção ao futuro. Esse efeito é chamado de dilatação do tempo. Isso soa muito estranho, e quanto mais rápido você for, mais estranho fica. Suponha que eles sejam gêmeos idênticos, um chamado Ted e outro chamado Bob. Bob entra numa nave espacial muito rápida e parte para o espaço, deixando seu irmão na Terra. Como ele está viajando muito rápido e os relógios na espaçonave estão marcando mais vagarosamente o tempo em relação aos relógios na Terra, Bob está esticando a diferença de idade entre ele e seu irmão gêmeo. Após uma jornada de 2 anos, este seria o cálculo quanto ao tamanho do lapso de tempo entre eles. Eu estou 2 anos mais velho e o meu pobre irmão Ted está com 140 anos de idade. É como se você tivesse viajado na velocidade daquela espaçonave quando Benjamin Franklin era apenas um garoto e agora você está voltando após envelhecer apenas 4 anos, chegando bem a tempo das festas da virada do milênio. Ciência. Ultraciência. 5, 4, 3, 2, 1. Ignição de foguete sólido e decolagem. Decolagem do Columbia numa viagem ao futuro. Como a espaçonave viaja muito mais rápido do que os aviões de passageiros, o efeito da dilatação do tempo é maior. Por exemplo,
Os astronautas a bordo do ônibus espacial orbitam a Terra a mais de 27 mil quilômetros por hora. Se eles ficassem no espaço um ano inteiro, quando voltassem para casa, eles teriam saltado 3,8 segundos no futuro, em tempo terrestre. Uma viagem muito mais rápida os faria saltar muito mais à frente. Mas se avançar no tempo é tão simples quanto construir espaçonaves mais velozes, por que não as estamos projetando agora? O fato é que, para obtermos um grande salto no tempo, precisamos viajar milhares de vezes mais rápido do que a nossa nave mais veloz consegue nos transportar. Se o ônibus espacial pudesse viajar 4.000 vezes mais rápido, os astronautas poderiam saltar mais de 60 mil anos à frente do tempo. A NASA já possui projetos de foguetes supervelozes, mas o mais poderoso ainda nos levaria a 40 km por segundo. Nem mesmo perto da velocidade suficiente para realizar um grande salto no futuro. Apesar das dificuldades que podemos enfrentar na tentativa de atingir as ultravelocidades, o físico Dr. Jack Sarfati acredita que nós temos de aceitar o desafio. Vamos fazer assim. Aqui está o monolito. Então, tudo pronto para a viagem para o século XXI e ao espaço, e tornar real a jornada nas estrelas. Para fazer isso, teremos que superar algumas barreiras aparentemente intransponíveis. Esse avião e esse piloto estão prestes a serem os primeiros a voar mais rápido que a velocidade do som. Há 50 anos, o piloto americano Chuck Yeager tornou-se a primeira pessoa a voar a uma velocidade maior que a do som. Yeager provou que a barreira do som não era um limite físico, mas meramente imaginário. Mas além da barreira do som, está uma barreira teoricamente invencível. A barreira da luz. E é aí que as coisas ficam realmente estranhas. Se nós nos movermos mais rápido e mais perto da velocidade da luz, saltamos mais além no tempo. Mas se pudéssemos de algum modo viajar mais rápido que a velocidade da luz, então, em teoria, nós iríamos para trás no tempo. Um modo de observar isso é este. Imagine viajar tão rápido quanto uma bala disparada. À medida que aceleramos para alcançar a bala, a dilatação do tempo começaria a ocorrer. Mas ao atingirmos a mesma velocidade da bala, ela pareceria parar no ar, porque o tempo estaria fluindo na mesma velocidade para a bala e para nós. Se pudéssemos, afinal, superar a velocidade da luz, então o tempo iria correr para trás. O mundo se tornaria um lugar misterioso, à medida que tudo fosse ao reverso. Mas as leis da física dizem que não podemos viajar mais rápido que a velocidade da luz. Entretanto, poderiam existir lacunas científicas que ainda nos permitissem viajar para trás no tempo. Durante anos nos disseram que não podíamos fazer isso, que não há modo de fazê-lo. Agora estamos começando a obter modelos teóricos que dizem: espere um pouco, sim, você pode fazer isso. Imagine a aparência da máquina do tempo definitiva. Costumávamos pensar em termos de engrenagens e rodas voadoras. Um tipo de inseto industrial que giraria e se agitaria através do tempo. Mas um veículo moderno que nos leve para longe do presente pode simplesmente se parecer com isso. Uma sala, uma cadeira, onde o viajante sentaria confortavelmente e escolheria o dia, a hora, o minuto que gostaria de visitar.
Acelerando através das eras, mergulharia no mundo que uma vez existiu. Passando através dos séculos, como quem folheia as páginas de um livro de história. Para atingir o sonho de viajar de volta no tempo, vamos precisar desenvolver uma certa tecnologia poderosa. Mas espaçonaves supervelozes nunca serão suficientes. A ciência nos alertou que mesmo a espaçonave mais rápida não poderia atravessar a barreira da luz. Isso porque, quando ganhamos velocidade, ganhamos massa. Mais massa significa um aumento da força de gravidade. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, seríamos esmagados pelas forças gravitacionais antes que conseguíssemos cruzar a barreira da luz. Mas uma lacuna que os cientistas identificaram poderia fornecer um meio de contornar o problema. Eles são chamados de buracos de minhoca. Buracos de minhoca são passagens naturais que superaram o espaço e o tempo, saltando através deles. Longas jornadas se tornariam saltos de frações de segundos. Os buracos de minhoca eliminariam a distância e o tempo que separa nossos pontos de partida e de chegada. Entrando numa ponta, você sai na outra. Para um observador de fora, parece que você foi mais rápido que a velocidade da luz. Mas você não é despedaçado por horríveis campos gravitacionais. Não levaria uma eternidade para você viajar através do buraco de minhoca. São os conceitos por trás da tecnologia ficcional apresentada em Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine. Espaçonaves viajam através de buracos de minhoca de uma parte do universo para outra. Tudo sem ferir ninguém a bordo, com as tensões gravitacionais mortais de viajar mais rápido que a luz. Nós só podemos ir tão rápido e tão longe com o buraco de minhoca que é uma satisfação instantânea e, afinal de contas, nós somos uma cultura que precisa de satisfação instantânea. Então é como você pode chegar lá onde você nunca pensou que iria, para um lugar que você achava que nunca veria. Você não só pode chegar lá, mas pode fazer isso numa batida de coração. Nós já sabemos que os buracos de minhoca existem na assim chamada espuma do mundo subatômico. Mas as suas aberturas são bilhões e bilhões de vezes menores que a largura de um átomo. Mesmo assim, transformar buracos de minhoca microscópicos em autoestradas para o passado é teoricamente possível. As leis da física, como as conhecemos, não nos proíbem de viajar de volta ao passado. E quando as leis da física não proíbem algo e nós queremos fazer isso, então nós, afinal, acabamos fazendo. Durante séculos, as pessoas têm escrito histórias de ficção científica sobre viagens à Lua. Quero dizer, durante milhares de anos. E então, de repente, em julho de 1969, quando Neil Armstrong deu o seu primeiro pequeno passo, todas aquelas histórias não eram mais ficção científica. Elas eram novelas históricas. Como se fosse mágica, a fantasia se tornou realidade. Ultraciência. Ultraciência. O nosso desafio agora, ir audaciosamente aonde nenhum cientista já foi antes. Encontrar meios de tornar tais conceitos realidade. Podemos apenas imaginar como uma viagem no tempo mudaria as nossas vidas. Em teoria, nós poderíamos saltar para o amanhã e dar uma volta pelas ruas de Las Vegas. E depois voltar o relógio e retornar ao presente, com um conhecimento que poderia vencer todos os jogos da cidade. Imagine só, ter conhecimento do que Hitler iria fazer e ter a capacidade para avisar o mundo, ou mesmo remover o Führer antes que ele chegasse ao poder. Mas por mais tentador que seja, representar um herói no passado apresenta um problema. Chama-se o paradoxo do avô. Uma charada tão desconcertante que alguns cientistas acham que ela prova que nunca teremos a capacidade de viajar para o passado. Se o viajante do tempo voltasse ao passado e matasse o próprio avô antes dele ter filhos,
Isso não significaria que ele nunca teria nascido e, portanto, não poderia ter viajado no tempo para puxar o gatilho em primeiro lugar. Se este problema parece confuso, então uma possível solução pode parecer ainda mais esquisita. Se você voltasse no tempo e mudasse algo, acabaria necessariamente num outro universo, um universo paralelo. E não haveria modo de voltar ao universo de onde você partiu, você estaria aprisionado. O físico da Universidade de Oxford, David Deutsch, acredita que esse é o meio que a natureza tem para garantir que viajantes do tempo não possam interferir com o que já aconteceu na história, por mais horrível que possa ter sido. Ele chama isso de teoria do multi-universo. Ela oferece outra lacuna, uma solução para o paradoxo do avô. Deutsch acredita que possam existir réplicas ilimitadas do mundo como conhecemos, todas elas com resultados históricos potencialmente diferentes. De acordo com a teoria, quando nós viajamos para trás no tempo, entramos em outro universo. Esse universo se parece com o nosso, mas segue uma rota diferente através da história, simplesmente porque nós entramos nele e, portanto, o alteramos. Por exemplo, você pode voltar no tempo e conhecer outra cópia de você mesmo, uma cópia que não viajou no tempo. E então os dois de você estariam no universo a que você acabou de chegar, mas você estaria faltando no universo que você deixou. Em outras palavras, em alguns universos poderia existir um número de cópias da mesma pessoa, enquanto em outros não haveria evidências de que essa pessoa existiu. Isso poderia significar que existem viajantes do tempo aqui, agora, no nosso mundo. Visitantes do futuro que ficariam presos nas suas viagens através da história. Alguns cientistas acreditam que tais visitantes podem ter sido cruciais para a nossa própria existência. Na verdade, a origem da vida nesse planeta pode ter acontecido por causa dos viajantes do tempo do nosso futuro, que semearam o planeta com moléculas de DNA e outras moléculas necessárias à formação da vida. Se isso é verdade, se qualquer um ou qualquer coisa manipulou a história, viajando de volta do futuro, ou saltando de um universo para o outro, os cientistas podem apenas especular sobre o funcionamento das suas máquinas do tempo. Eles usavam buracos de minhoca que nós imaginamos para as nossas aventuras no tempo, ou teriam eles dominado outro modo de vencer a velocidade da luz? O professor Gunther Mintz assombrou o mundo da física. No seu laboratório, na Universidade de Colônia, na Alemanha, ele rompeu o derradeiro limite de velocidade, a velocidade da luz. O primeiro disparo na corrida para viajar através do tempo. O professor Mintz conseguiu isso graças a um curioso fenômeno conhecido como afunilamento quântico. É outra lacuna nas leis que governam o universo. Uma que permite que as partículas de luz, de algum modo, evitem as barreiras de espaço e tempo. O triunfo de Mintz está em conseguir que essas partículas de luz transportem informação. Ele codificou música num feixe laser e o apontou para uma barreira. Quando as partículas de luz, ou fótons, chegaram do outro lado, a música que elas carregavam ainda pôde ser decodificada e tocada. Mintz alega ter enviado música desse modo a quase 5 vezes a velocidade da luz. Ficamos extremamente desconcertados quando vimos isso num domingo de manhã, que os nossos sinais estavam viajando mais rápido que a velocidade da luz, e fomos até alguns colegas, a 2 colegas do departamento cirúrgico, e mostramos a eles, e eles ficaram todos entusiasmados com esse resultado. A questão agora é, a que distância essas descobertas podem nos levar? E que tipo de informação poderíamos enviar? Se pudéssemos enviar a nós mesmos em vez da música, então nós poderíamos também sobrepujar o tempo. Viajando de volta para testemunhar o nosso nascimento, ou nos observar como crianças. Transformar os nossos corpos em informação pode se mostrar difícil, se não impossível. Mas enviar as nossas mentes através do espaço e do tempo poderia nos aproximar do nosso sonho de viajar no tempo. Se isto não funcionar, talvez haja uma lacuna ainda mais incrível que dê certo.
Em São Francisco, o físico Dr. Jack Sarfati quer alterar toda a ideia. Em vez de levar os nossos corpos a tempos e lugares que queremos experimentar, ele acredita que o primeiro meio de atingirmos a viagem no tempo será trazendo a informação de outras épocas e lugares até nós. Temos de entender que a mente e a consciência são um fenômeno físico antes de sequer pensar em viajar através do tempo ou de pensar em construir espaçonaves de dobra espacial para nos levar lá fisicamente. Através do chip Q, poderíamos nos comunicar telepaticamente com qualquer mente do passado ou do futuro, até mesmo a nossa. Não haveria necessidade dos nossos corpos viajarem. Nós teríamos a solução para o dilema dos universos paralelos, que deixaria os viajantes do tempo presos de corpo e alma, como uma passagem só de ida, no mundo que estivessem visitando. Não haveria risco do esmagamento gravitacional da viagem à velocidade da luz. A viagem no tempo ainda pode parecer um sonho impossível, mas se, como David Deutsch diz, as leis da física não a proíbem, então talvez possamos desenvolver os meios para transformar esse sonho em realidade. Pode vir da construção de buracos de minhoca, de navegar em universos paralelos, ou atravessar a história com um chip Q. Por qualquer método, a ciência diz que talvez um dia possamos fazer a escolha de saltar através desse portão. Vai nos levar às estrelas, vamos tornar real a jornada nas estrelas. Então isso é para mim, certamente, uma visão positiva, otimista para o século XXI. Vamos começar a fazer isso. Versão brasileira, DPM Santos.